Deus. Tá bom? Então nós estamos encerrando hoje a série Dentro ou Fora do Padrão, baseada no Sermão do Monte, na segunda parte do capítulo 5 de Mateus, em que Jesus, o Rei, apresenta valores para os membros do reino de Deus. Todo reino tem regras, tem leis, tem padrões. E Jesus estabelece esses padrões, boa parte deles no Sermão do Monte. E o ensino que a gente está trazendo aqui nessas semanas todas, é que como seguidores de Jesus, nós temos que seguir o padrão de Jesus. Não podemos ser crentes para viver do jeito que a gente quiser. Se fazemos parte do reino de Deus, temos que seguir o padrão do reino. Então nós falamos sobre o padrão do testemunho, ser sal e luz. O padrão de relacionamentos que é baseado na conciliação e não na criação de brigas. Falamos sobre o padrão do amor, amar os inimigos, abrir mão dos seus direitos. Falamos sobre o padrão de pureza, os pensamentos, atitudes do coração. Semana passada o João trouxe uma palavra muito forte sobre o padrão de confiabilidade. Sim, sim, não, não, e a mãozinha do WhatsApp que não ora. Né? Não se esqueçam disso. E hoje nós vamos encerrar falando sobre o último padrão. Eu mudei um pouco a sequência dos textos e eu vou voltar um pouco, porque hoje nós vamos falar sobre o padrão do compromisso conjugal, tá? Que está no texto. Por que esse tema? Por que será que Jesus incluiu esse tema dentro do padrão do reino de Deus, o padrão de vida para os crentes? Falou de várias coisas, como a gente falou aqui, e incluiu também 2 versículos sobre o padrão do compromisso conjugal. Por que será? Suspeito que seja porque Jesus tratou de todo tipo de relações. Relação com o inimigo, relação com o próximo, relação com os de fora, relação com os de dentro. Não poderia faltar a relação familiar também, já que a relação no nível conjugal e familiar é a relação talvez mais profunda que exista. Então, existe um padrão de Deus para isso também. Qual é o padrão esperado para isso? Compromisso conjugal. Então eu vou ler o texto e vamos seguir em frente. 2 versículos. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Vamos terminar aqui o culto? Ou vamos entrar no tema? Quando a gente prega a Bíblia, na sequência como a gente faz aqui, a gente não pode fugir dos textos. A gente tem que ensinar tudo o que está lá. Então hoje eu quero falar sobre o compromisso para os seguidores de Jesus quanto ao seu casamento e, evidentemente, divórcio também. O texto fala sobre casamento, mas fala sobre divórcio. Agora, vamos com bastante calma, tá bom? Eu preciso que você preste atenção em tudo, para não pegar a informação pela metade e entender errado, porque é um tema complexo. É um tema muito, muito, muito amplo, é um tema sensível, tem muitos desdobramentos práticos, muitas consequências sociais, e também tem muita discussão ao longo da história na igreja. Como é que um crente lida com isso? Como que uma igreja lida com isso? O que a gente faz? Porque é uma realidade. Tá? Então nós vamos tentar extrair alguns princípios dentro do que a palavra de Deus diz sobre o compromisso do casamento e sobre como lidar quando esse compromisso é quebrado. Como lidar com o divórcio. Agora, muito, muito, muito importante. Eu vou tentar ser o mais cuidadoso possível na abordagem, porque eu sei que é a realidade de muitos. Então, entendam, gente, eu sou pastor de vocês, eu amo vocês. Então, eu vou tentar falar com o máximo de amor pastoral possível, com o máximo de cuidado. Entendam também que não é uma posição oficial da igreja ainda, porque nós não conversamos sobre isso no nível de regimento interno e diretoria. É algo que eu estou passando aqui. Tá? Então eu vou tentar ser o mais cuidadoso possível e amoroso também.
Mas eu também te convido a que você esteja aberto a ouvir algo diferente do que você pensa. Tá? Porque quando a gente chega nesse assunto, é um tal de eu acho que não acaba mais. E nem todos os assuntos dá para a gente viver só na base do eu acho. A gente precisa encontrar algum fundamento na Escritura. Então, assim, eu te convido a você ouvir algo diferente, com sabedoria também. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara em certas coisas. E ao ser clara, ela vai contra o pensamento do mundo, muitas vezes. Então, esteja aberto a ouvir algo diferente do que você ouve por aí. E sobre como lidar com isso, diferente do que o mundo lida. Tá bom? Então, quero te convidar a refletir no que a palavra diz, para a gente entender qual é o padrão de Deus. Começar a entender, pelo menos. Não tenho a pretensão de exaurir o assunto aqui, mas vamos tentar passar por alguns princípios. Tá? O texto base é o texto de Mateus, o texto de hoje. Mas eu quero pedir licença para usar um outro texto, que é irmão gêmeo desse aqui. Tá? Que está em Mateus capítulo 19. E nós vamos fazer assim, eu vou lendo aos poucos o texto e eu vou comentando junto com vocês. Tá bom? Então vá, deixa Mateus 5 guardado aí, e eu quero ler Mateus 19, que começa assim. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Olha que o assunto já era polêmico desde sempre. Tá? Tentavam apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Tá? Olha a armadilha aqui. Jesus, pode ter divórcio por qualquer razão? Pode se separar por qualquer razão? O que Jesus respondeu? Antes da gente ver o que Jesus respondeu, vamos entender o que estava na cabeça deles. Tá? E o que estava era o seguinte: o texto de Deuteronômio, da lei, dizia o seguinte: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. Isso era um dos textos que a lei dizia e que eles usavam para lidar com o divórcio. Só que acontecia o seguinte: tinha dois grupos que interpretavam diferente esse mesmo texto. E essa era a pegadinha que eles queriam fazer com Jesus. Eles queriam saber com que grupo Jesus ia se identificar para colocar ele numa roubada e queimar ele com outro grupo. Tá? Então, qual era a realidade? Tinha duas escolas de pensamento muito importantes nos dias de Jesus sobre o divórcio. A primeira, de um rabino chamado Hillel, dizia o seguinte, que qualquer coisa que acontecesse poderia ser motivo de divórcio. Tá? Então, quando diz ali, descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, pode ser qualquer coisa. Isso era o que estava na maioria do pensamento das pessoas. Era o pensamento mais comum. Por exemplo, coisas que estava escrito lá, tá? Na tradição deles. Se o marido pedisse alguma coisa e a esposa não fizesse, poderia pedir o divórcio. Eu estou dizendo o que eles pensavam, tá, gente? Por exemplo, se ele não gostasse da comida, diz exatamente isso. Se a mulher queimasse a comida, ele poderia dar o divórcio para ela. Salve-se quem puder. Né? O que mais? Gente, não estou inventando, é a tradição. Outra coisa, se o homem achasse outra mais bonita do que ela, olha só, se achasse outra mais bonita, podia falar, tchau, querida. Essa era a tradição. E aí eles chegaram, essa era a primeira tradição. A segunda tradição não era tão aberta assim. Tá? A segunda tradição de um outro rabino, chamado Shammai, dizia que não, que o divórcio só poderia acontecer em casos de imoralidade. Quando o texto diz, coisa vergonhosa significa imoralidade. Não é qualquer coisa trivial do dia a dia. Então, esse assunto era constantemente debatido entre eles. E eles chegaram para Jesus. E aí, Jesus, qual bandeira você levanta?
Do qualquer coisa ou só da traição? Qual bandeira que Jesus levantasse, ele ia arranjar problema com outro grupo. Então eles não estavam querendo um ensino sobre casamento. Eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Porém, a resposta de Jesus resolve a questão, porque daí ele aproveita para ensinar. Tá? Mas o que é que a gente tem que entender? Com esse pensamento, por qualquer motivo, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que a sagrada instituição do casamento estava sendo banalizada. Esse era o problema. Então, por qualquer coisa, se quebravam uma aliança que deveria ser inquebrável. Então, a coisa virava bagunça, porque se qualquer motivo poderia servir para ter um divórcio, o pessoal pegava ao pé da letra e realmente fazia o divórcio por qualquer motivo. Só que isso tinha implicações sociais, porque para as mulheres era extremamente prejudicial esse ponto. Elas perdiam diversas coberturas sociais e possibilidades. Então, era ruim, tinha problemas sociais e tinha problemas espirituais. Porque com essa confusão toda, o que acontecia? Adultério. Porque os divórcios que estavam acontecendo não eram legítimos. E um divórcio ilegítimo levava alguém a ter um relacionamento ilegítimo, configurando adultério. Então, a coisa foi se deteriorando e foi se perdendo, que começou a ter divórcio por qualquer razão, por qualquer motivo, as mulheres ficavam abandonadas, passando necessidade, e os homens se envolviam com diversos tipos de adultério. Então, esse era o quadro do momento. Tá? Mas tinha também a outra escola que defendia só o divórcio em casos de imoralidade. Agora, não é diferente de hoje, porque o casamento também está sendo banalizado. E se divorcia por qualquer motivo. Também trazendo problemas sociais e também trazendo problemas espirituais. Então, o que Jesus ensinou ali é perfeitamente possível e útil para nós e verdadeiro para nós. Então, para responder a essa pergunta, Jesus não responde diretamente. Ele começa por outro lado. E aí, para confrontar esse problema, essa prática errada, Jesus diz o seguinte: vocês não leram a Bíblia? Não fizeram a devocional? Não sou só eu que pergunto, né? Jesus também pergunta. Não leram as Escrituras? Jesus respondeu: elas registram desde o princípio. O Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então não adianta tentar pegar Jesus na armadilha. Jesus é mais sábio do que todo mundo. E para responder àquela armadilha, o que é que Jesus fez? Ele apresentou o padrão de Deus. Falou assim: vocês estão preocupados com a coisa errada, porque vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão tentando resolver um problema do jeito errado. Vamos olhar qual é o padrão de Deus, para a gente poder ter um ponto de partida mais correto. E pelo que Jesus diz, qual é o padrão de Deus para o casamento? O padrão de Deus é, primeiro, o homem e uma mulher. Segundo, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres. O padrão de Deus para o casamento é o padrão monogâmico. É só um homem e só uma mulher de cada vez. Se um dos dois morrer, tudo bem. Mas é um de cada vez. Aí você fala: mas e os homens da Bíblia que tiveram várias mulheres? Estava errado. E pagaram o preço por isso. Quer tirar dúvida? Lê a história de Abraão, lê a história de Salomão, lê a história de Davi. Estavam fora do padrão. Fora do padrão. O padrão de Deus também envolve um estabelecimento de aliança, porque os dois se tornam um só. Eles se unem à sua mulher e se tornam um só. Estabelecem uma aliança, um pacto. Não é qualquer coisa, é uma aliança de fato. Tá? E por último, é uma aliança indissolúvel, porque uma vez que já não são dois, mas um só, como que vai separar uma coisa que é única?
Até dá para separar, só se você despedaçar. Então, a quebra do padrão de Deus significa despedaçar as vidas de quem se uniu. Por isso que eu falei, eu vou tentar ser cuidadoso no que eu vou falar, mas a gente não pode fugir do que a Bíblia diz. Tá? Porque Jesus deixou bem claro que ninguém separe o que Deus uniu. O padrão de Deus para as relações entre homem e mulher é esse. É esse. Heterossexual, monogâmico, tem um aspecto de aliança de um com o outro e diante de Deus e é indissolúvel no seu padrão. Então Jesus está confrontando aquele pessoal e dizendo, vocês estão discutindo o assunto da maneira errada. Vocês estão tendo o entendimento errado e vocês estão tendo a prática errada. Aquilo que vocês acham que é normal, para Deus é adultério. Aquilo que vocês acham que faz parte da cultura da sociedade, para Deus é adultério. Então Jesus não responde nenhuma coisa nem outra, e ele estabelece o padrão de Deus. Qual é a questão aqui? A questão é que o padrão não muda. Porque Jesus está mencionando algo que foi dito no Éden. Né? Vocês estudaram agora 4 semanas de Gênesis comigo. E foi lá que foi estabelecido o padrão. Antes de haver o homem e a mulher. Então, o padrão de Deus para o casamento, ele é supracultural. Não importa o tempo. O mundo mudou. O padrão não mudou. Não importa a cultura. Mas cada lugar é diferente. Está errado ou está certo? Se é do jeito de Deus, está certo. Se é de outro jeito, está errado. Mas o mundo mudou, a sociedade mudou. O padrão não mudou. O padrão não mudou. E é isso que a gente precisa entender conforme o tempo vai passando até a gente chegar nos nossos dias. Então Jesus apresenta o ideal. Esse é o padrão. Um homem, uma mulher, um só. Um contrato de aliança, um estabelecimento de uma aliança que não deve ser quebrada. Esse é o ideal de Deus. É isso que deve ser buscado, é isso que Deus espera. Só que o pecado estragou tudo. O pecado estragou tudo. E o que é que o pecado faz com o ideal de Deus? Estraga também. Então, tudo que foge do padrão de Deus acontece, é verdade, mas acontece por causa do pecado. Então, o pecado destruiu e destrói o ideal de Deus nas relações entre homens e mulheres. Por isso que a gente tem o ideal de Deus, mas a gente tem o real dos homens, que é o divórcio. Quando o homem foge do ideal, ele tem que lidar com o real da separação, e Jesus também vai tratar disso. Tá? Então, na sequência do texto, Jesus vai dar instruções sobre como lidar, então, com essa realidade que está muito longe do ideal de Deus. Não é porque é real que está legal. É real porque o pecado estragou. Então, a realidade é fato, mas está muito fora do padrão de Deus. Mas já que está fora do padrão de Deus, então Jesus também vai nos ensinar como lidar com essa realidade, ainda que esteja fora do padrão, vamos tentar lidar com ela da melhor maneira possível. Então, na sequência, Jesus vai dar algumas instruções sobre como lidar com isso. Porque eles perguntaram, Jesus, esse é o ideal, né? Mas então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandar ela embora? E a resposta de Jesus: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão. Pois o coração de vocês é duro. Mas esse não era o propósito original. Estão entendendo aqui a tensão entre o ideal de Deus e o real que a gente tem que lidar, que o pecado corrompeu. O ideal de Deus é que não se separe. Mas por causa da dureza do coração, agora a gente tem que lidar com isso. Então, Jesus está nos ensinando algo muito importante aqui. Que o divórcio, ele é permitido. Mas ele é tão permitido quanto indesejado. Ao mesmo tempo que ele pode acontecer, ele deve ser evitado de todo jeito. Então, não vai ter jeito. O homem faz o que ele quiser. Se ele quiser se separar, tudo bem, né? Mas isso está fora do padrão de Deus. Não é porque acontece que está ok. Então, a lei de Moisés teve que fazer uma concessão,
teve que abrir uma exceção, porque a dureza do coração do homem é tão grande que o homem não consegue viver dentro do padrão de Deus, ele tem que quebrar tudo, inclusive o casamento. Então a lei precisa tratar com isso também. Então Jesus deixou bem claro. Moisés permitiu, é verdade, é possível acontecer divórcio, mas é totalmente indesejável. Não é isso que deveria acontecer. É possível, mas é indesejado. É possível, mas deve ser evitado. Não era esse o propósito original. E aí Jesus esclarece então, quando é que é permitido? Eu vou falar rapidamente porque depois eu vou explicar mais. Aliás, é tão fora do padrão de Deus o divórcio, que o próprio Deus diz em Malaquias, eu odeio o divórcio. Desculpa, gente, eu falei, eu quero tentar ser cuidadoso, mas eu não posso deixar de dizer para vocês o que a Bíblia diz. E Deus diz claramente, eu odeio o divórcio. O divórcio está fora do padrão, está fora do ideal. Vai acontecer, não tem jeito, porque o coração dos homens é duro. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que deveria acontecer. Tá? Mas Jesus esclarece então, quando é então que o divórcio é permitido. Eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Aqui Jesus tomou o lado. Ele ficou do lado de Shammai, que dizia que o divórcio só poderia acontecer em casos de imoralidade. Vou ler de novo. Eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, vice-versa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade. Então existe uma exceção, existe uma cláusula de permissão, como é o nome técnico, uma cláusula de exceção, que só poderá fazer em casos de imoralidade. Ou seja, qualquer divórcio que foge disso é ilegítimo. Ilegítimo. Como eu disse, gente, é um tema muito amplo, com muitos desdobramentos práticos, que atinge muitas vidas, muitos, inclusive, de nós aqui da igreja. Mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz, para erros não serem repetidos, e para que haja uma instrução dentro da palavra. Amém? Muito bem. Então, unindo as informações desse texto de Mateus 19, com alguns outros textos do apóstolo Paulo, vamos entender algumas considerações aqui sobre o divórcio, como que deve ser tratado, né? Algumas coisas. Primeiro, o que ficou bem claro é que o divórcio por qualquer motivo é ilegítimo. Como assim qualquer motivo? Que não seja imoralidade. Qualquer outro motivo que não seja imoralidade, além dos que eu vou complementar aqui, em princípio é ilegítimo. O que é que Jesus está combatendo aqui? É aquela história, queimou a comida? Tchau. Não fez o que eu peço? Tchau. Tá? Jesus está falando, não é assim, gente. Está errado isso. Não pode acontecer. Agora, isso permanece hoje. Então, a gente vê problemas de convivência, de incompatibilidade, por exemplo. Por que o casamento acabou? Porque a gente não está dando mais certo. A gente briga muito. Nós somos muito diferentes. O amor acabou. E qual é o pensamento do mundo? Não deu certo? Larga. A fila anda. Não deu certo? Parte para outra. Cada um cuida da sua vida. Cada um segue o seu caminho. Eu não vou perguntar para quem já ouviu para levantar a mão, porque eu sei que todo mundo já ouviu. Porque é exatamente esse pensamento. Não deu certo? Tchau, casou, não deu, ou não casa, ou então casa se der certo. Não gostou mais, vai embora, seja respeitoso, não trai, mas acabou, não deu, vai embora. Não é assim, é isso que Jesus está dizendo. Não é assim no reino de Deus. Não é qualquer motivo. Qualquer motivo é isso que eu estou dizendo. Motivos por incompatibilidade ou por imaturidade, isso não é motivo para divórcio. A única cláusula que Jesus colocou, que depois eu vou repetir, é a imoralidade. Tudo que foge disso não é legítimo diante de Deus. Para a sociedade, qualquer motivo serve. Na verdade, existem leis que facilitam demais o divórcio.
Hoje, eu não sei exatamente quanto tempo, os advogados aí depois podem me orientar, né? Espero que não precise usar mais, nem orientar ninguém. Mas é rápido. Se não for litigioso, se não me engano, é rápido. E eu me lembro de um dia que uma pessoa que frequentou a igreja estava muito feliz porque finalmente saiu o divórcio dele. Eu falei, você deveria estar chorando, não feliz. Por coisa boba. Por dureza do coração. O que é que Jesus falou? O divórcio acontece por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio por qualquer motivo, gente, por qualquer motivo, vou entrar em outros casos mais sérios depois. Mas por causa de picuinha, de convivência, de jeito de ser, de maturidade, de preferência, de gosto, de família, que não são pecado, é só jeito. O divórcio, por causa disso, não é permitido diante de Deus. Ah, mas a lei permite. Nem toda lei é correta aos olhos de Deus. Tem leis que são corretas. Nem toda lei é correta. Então a gente precisa tomar cuidado. A minha preocupação é de ver como esse tipo de pensamento invadiu a igreja. Então não é só mais no mundo ou fora da igreja que se separa por qualquer motivo. Na igreja também. Isso é preocupante. Preocupante. Casais se separando por qualquer motivo, agindo como se não fossem cristãos. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa nem para pensar o que é que Deus tem a dizer sobre isso. O que é que Deus tem a dizer sobre o problema que eu estou vivendo no meu casamento? O que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa atitude que está me desagradando ou sobre a minha atitude que está causando problema? As pessoas simplesmente vão pelo pensamento do mundo. O mundo diz, não deu certo, separa. O crente vai, não deu certo, separa. Que doideira. Mas lembra, a mensagem é padrão, dentro ou fora do padrão do reino de Deus. Nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que ouvir o que Jesus diz sobre todos os assuntos. Então um seguidor de Jesus não pode ouvir só o que o mundo diz. Ele tem que ouvir principalmente o que Deus diz. Eu não estou aqui minimizando os problemas. Não estou minimizando as dores e as brigas e as tristezas que acontecem no âmbito familiar. Mas o texto é muito claro em dizer que se for só problema de convivência, isso não é motivo para o divórcio. E quando um casal se separa por isso, aos olhos de Deus, é ilegítimo. E quem segue a vida nessas condições, comete adultério. Tá? Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Então, existe uma regra muito clara. O divórcio não é solução para problemas de convivência. O divórcio não é solução para problemas de egoísmo. O divórcio não é solução para problemas de personalidade. Para esses problemas, egoísmo, personalidade, para esses problemas a solução é o que Jesus ensinou nos outros versículos. Abrir mão, ser humilde, perdoar, buscar conciliação, caminhar a segunda milha, a terceira, a quarta. É assim que resolve os problemas de convivência. Não é isso que a gente está estudando aqui há quase 2 meses? É assim que resolve, não é com o divórcio. O divórcio não resolve problemas de pecado. Nesse caso aqui, primeiro. O problema é que os crentes não querem ser humildes. Os crentes não querem perdoar. Os crentes não querem caminhar a segunda milha. Não querem abrir mão de vontades. Não querem abrir mão de direitos. E aí o casamento vai ser terrível mesmo. E o caminho vai ser o divórcio. Mas que fique bem claro, aos olhos de Deus é ilegítimo. Mesmo que pareça uma ótima opção. Mesmo que pareça aquela válvula de escape que você tanto sonha. Mas não é. A solução está no comportamento diante de Deus. Tá? Então, o divórcio, por qualquer motivo que não seja imoralidade, eu vou complementar ainda, é ilegítimo. Consequentemente, um casamento posterior, nessas condições, também é ilegítimo. Mas tem alguns motivos que legitimam o divórcio. Tá? E como eu já disse, e Jesus também disse, a imoralidade. Eu, porém, lhes digo, quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade.
Então Jesus abre uma exceção, dizendo que quando há imoralidade recorrente sem arrependimento, quando existe uma traição, quando existe um adultério, sem arrependimento, aqui eu estou incluindo, a parte prejudicada pode se separar, pode se divorciar e pode contrair um novo casamento. Tá? Quando existe isso, quando existe traição, quando existe imoralidade. Tá? Não faz parte do propósito da aliança no casamento impor a alguém conviver com uma pessoa impura, obrigatoriamente. Uma das partes é imoral, vive no pecado, não está nem aí, está se afundando na lama, e o outro tem que viver obrigado, preso a ele. Não faz sentido diante da santidade do casamento. Tá? Então, em casos de imoralidade, o divórcio é possível. Possível. Assim como o perdão também é possível. Quando existe esse tipo de problema, a gente fica com duas cartas na mesa. Duas cartas legítimas. Uma chamada divórcio e a outra chamada perdão. As duas são legítimas. E as duas têm que ser consideradas. O mundo vai dizer, o outro pisou na bola com você, zero chance para ele. E Jesus vai dizer, ame o seu inimigo, perdoe seu inimigo, caminhe a segunda milha. Se alguém te bater no rosto, vira o outro lado. O perdão não é obrigatório, a reconciliação não é obrigatória, mas ela é possível também. E é isso que a gente tem que pensar. É isso que eu falo, o crente ele não pode pensar só como o mundo. Pisou, tchau, errou, tchau. Não, o crente ele tem que pensar, opa, Deus me dá a opção do divórcio, assim como me dá a opção do perdão também. Palavra pastoral, eu acho que os esforços têm que ser feitos na direção do perdão e não do divórcio. Quando existe arrependimento, né, quando existe mudança, ninguém vai impor uma obrigação de alguém que não tem culpa viver com um sem vergonha eternamente. Não, a aliança já foi quebrada. Mas se a pessoa se arrepende, porque não há homem que peque e não peque. Mas se a pessoa tropeça, cai, se arrepende, quer mudar de vida, quer levantar, quando isso acontece, o divórcio ainda é possível, tão possível quanto o perdão. E como cristãos, a gente não pode jogar fora essa segunda carta, do perdão e da reconciliação, por mais difícil que seja. Quando não houver mais condições, então o divórcio é a última etapa. Mas é a última etapa, não é a primeira. Não é a primeira. É a última. Isso significa tempo para as coisas serem trabalhadas, para os corações serem tratados, para medir, para avaliar o arrependimento, a mudança, as possibilidades, as feridas. E aí, então, as coisas chegam à sua conclusão, ou para a reconciliação, ou para o divórcio, em casos de imoralidade. Tá? Segunda possibilidade, que são os casos de abandono. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Tá? Ou seja, Paulo está fazendo menção a algo que Jesus disse, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Opa, como assim, e não o Senhor? É que Jesus não falou nada desse ponto em diante, mas Paulo, com a autoridade de apóstolo, ele pode dizer com a mesma autoridade. Aos outros, eu mesmo digo, e não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Eu vou explicar, calma. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Entendimento comum de muitos teólogos, está livre para casar de novo.
porque Deus nos chamou para vivermos em paz. O que é que Paulo está dizendo aqui? A gente precisa ir com bastante calma, tá? Paulo está tratando de algo que acontecia na igreja de Corinto, que às vezes do casal só um se convertia. E estava acontecendo o entendimento errado de que aquele que se convertia, ele falava assim, nossa, agora eu sou cristão, não posso mais viver com alguém que não é cristão. Então ele queria se divorciar por questões religiosas, por motivos de fé. E Paulo está falando, não. A fé não é motivo para divórcio. Tá? Então, se você se converteu, não se separe por esse motivo. Seja o homem, seja a mulher. Aqui, né? Primeiro ensino que Paulo está dando, evite o divórcio. Por questões religiosas, por questões de fé. Que a esposa ou o marido não se separe. Tá? O ideal é que não haja divórcio por causa de questões religiosas. Outro aspecto, o divórcio não deve partir do cristão. Em nenhuma situação, nessas questões de diferença de fé. Porque Paulo fala assim, se o descrente se separar, se separe. Outras traduções dizem, se ele quiser se separar, ele está livre para ir. Mas não é o crente que vai querer se separar. É o outro. Estou tentando ser o mais claro possível aqui. Tá? Por questões de fé, de religiosidade, quando houver essa diferença de fé, evite, em primeiro lugar. E segundo, se tiver que se separar, não seja você, cristão, a pedir o divórcio. Agora, se o outro quiser se separar, não tem como controlar, é o outro que vai decidir. Tá? E aí a gente entende, eu entendo particularmente, que existe uma permissão para recasar. Em tais casos, o irmão ou a irmã abandonado não fica debaixo de servidão. Tá? Então, para vocês que são casados com pessoas que não são cristãs, não tem motivo para divórcio só por isso. Isso não é um motivo para divórcio. Tá? É isso que o texto está dizendo. Agora, pode ser que o outro queira se separar por isso, ou por algum outro motivo. Você não tem controle sobre a decisão do outro. Se o outro quiser se separar, que se separe. E eu como é que fico? Fica livre. Você pode casar de novo. Tá? É isso que o texto está dizendo. Alguns outros comentaristas aplicam esse mesmo princípio para casais cristãos também. Eu vou com muito cuidado aqui. Tá? Porque, às vezes, um quer se separar, um quer abandonar o barco, o outro não quer. Não teve traição, não teve imoralidade, não teve nada. E só um quer ir embora. Quando eu disse lá do qualquer motivo, eu estou dizendo dos dois. Os dois estão brigando, não aguento mais, não quero mais ver sua cara, vai cada um para um lado. Os dois estão de acordo com a separação. Não é o caso aqui. Aqui o caso é quando um dos dois quer sair. Nesse caso, se o outro quer sair, você não tem o que fazer realmente. Então, eu acho que o princípio vale, primeiro, para quem está num casamento misto, mas pode ser aplicado com muito cuidado para um casal cristão também, em que um dos dois pode virar a cabeça, pode se perder e pode resolver, eu vou embora, não quero mais ser casado com você. E o outro que foi abandonado, como que fica? Mas eu não queria me separar, eu queria continuar com ela. A gente tinha problemas, mas eu queria salvar o casamento. O outro que não quis. Como que fica a pessoa? Eu entendo que também tem a permissão para se reconciliar, crer e esperar nisso, e conforme o tempo for passando isso não acontecer, o outro já constituiu outra família, seguiu o seu caminho e não tem mais como voltar, eu acho que esse que foi abandonado também está liberado para casar de novo. Tá? Em casos de uma decisão unilateral, um dos dois resolveu romper a aliança. Tem um último caso, que é a questão de abuso. O texto que eu vou ler não é um texto de casamento, é um princípio geral. Diz assim, não faça amizade com os briguentos. Foi suave a tradução aqui, está falando de gente violenta. Tá? Não faça amizade com um homem violento, com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente. Também violência. Pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Tá? Não tem nenhum texto sobre isso relacionado a casamento. Então, o que eu vou dizer aqui, baseado em alguns materiais, é uma aplicação indireta. Tá? Como que a gente entende isso?
como que eu entendo, não vou dizer a gente, vou dizer como que eu entendo. Que em casos de abuso físico, existe espaço para o casamento ser encerrado. Divórcio. Tá? Em casos de abuso físico confirmado. Algumas pessoas incluem aqui abuso psicológico. Mas eu, sinceramente, estou dando minha opinião. Eu acho, às vezes, nem sempre, às vezes é difícil configurar exatamente o que é um abuso psicológico. Às vezes, abuso psicológico pode ser só diferença de opinião. Né? Talvez os psicólogos vão poder definir isso com mais precisão. Mas eu estou falando aqui especificamente de abuso físico. Tá? Então, naqueles casos em que há violência, brutalidade constante, ameaça, agressividade constante, a aliança diante de Deus já foi quebrada. O abuso físico, ele é tão fora do ideal de Deus, que a aliança já não existe mais. Qual é o padrão de Deus? Deixa pai e mãe, se une, se tornam uma só carne. O abuso está totalmente fora disso. Então, eu entendo que em casos de abuso constante, confirmado, isso é uma violação tão radical do princípio do casamento que a parte abusada, ela está livre para se divorciar. Nós não vamos, talvez como igreja dizer assim, né? Mas na minha opinião, eu não aconselho ninguém que está apanhando, sofrendo, a falar assim, não, você tem que ficar porque Deus não deixa divorciar. Jamais. Se a pessoa está correndo risco de vida, ou os filhos estão correndo risco de vida, separa. Todas as alianças de Deus, presta atenção nisso, tá? Todas as alianças de Deus com o seu povo e entre o povo, elas visavam sempre promover a dignidade humana. Sempre. O abuso está indo totalmente contra isso. Então não tem aliança. A aliança já foi quebrada. Só precisa consolidar isso. Não fica apanhando, sofrendo. Porque Deus disse para não separar. Não. Vai morrer, vai esperar o que acontecer. Certo? Então, eu entendo, por esses textos, que nos casos de imoralidade, deixa eu passar aqui. Nos casos de imoralidade, o divórcio é possível. Assim como o perdão também. Gente, não esqueçam disso. O perdão é tão possível e muito mais desejável do que o divórcio. Que é possível, mas é indesejado. Em casos de abandono, em casos de abuso, é possível haver divórcio. Tá? E eu entendo também que uma vez que o divórcio é legítimo, um novo casamento também é. Tem muitos pastores que são mais rígidos, entendem que alguém que se divorcia, mesmo nessas condições aqui, não pode mais casar. Eu acho que é impor uma carga difícil. Difícil de lidar, difícil de administrar. Tá? Mas, a de cima. Divórcio por qualquer motivo, briga, ele é infantil, ele não cresce, é folgada, ela é muito chata, não sei o quê. Isso não é motivo para divórcio. Por mais terrível que seja a convivência, precisam os dois se humilhar, buscar a face do Senhor e restaurar aquilo que foi quebrado. Muito bem. Então, repetindo várias vezes o que eu já disse. O divórcio é possível, mas ele deve ser indesejado. É a última das últimas opções. O perdão é sempre uma opção. E uma coisa que eu acrescentei aqui. O tempo precisa ser considerado. Não é assim, descobri um problema, está aqui o cartão do meu advogado, me encontra amanhã. Não é assim. Não é assim. Precisa de tempo para decidir as coisas. Não estou dizendo que precisa conviver junto, pode até ter uma separação de corpos, mas isso não é divórcio. Tá? Mas precisa de tempo para tratar o coração e para buscar o conselho de Deus. Poxa, olha que pepino que aconteceu, olha que tragédia, olha que tristeza. Onde a gente vai buscar refúgio? Em Deus, que é o escudo e proteção que a gente cantou aqui. E você não vai buscar isso, descobrir o problema no sábado à noite e conversar com o advogado na segunda para assinar o papel e acabou. Não deu tempo de Deus sondar o coração meu, do outro. Não deu tempo de conselho, de ver qual a caminhada, o que faltou na caminhada que levou a esse problema. Então, o tempo, assim como o perdão, precisa ser considerado na vida do cristão também.
Como que é o mundo? O mundo é vapt-vupt. Errou, tchau. Não quer mais, tchau. Já assino um papel, estou livre, uhul. Não é assim. Aos olhos de Deus, não é assim. Também o tempo é importante para aqueles que vão se recasar. Porque o tempo é necessário para tratar as feridas. Porque o divórcio, ele despedaça a alma. Ou estou inventando alguma coisa? Qualquer divórcio, por qualquer motivo, ele despedaça a alma. E dá tempo e demora para reconstruir uma alma ferida. Então não pode ser assim, divorcia rápido, fica livre rápido, casa rápido de novo. Não é sabedoria. Não é o caminho da sabedoria. É preciso tempo para tratar o coração. Tem mais uma palavra adicional também aqui, que é a questão de ficar sozinho. O divórcio é possível, o recasamento também é possível, e ficar sozinho também é possível. Mais uma carta na mesa. Eu posso divorciar, eu posso perdoar, 4 cartas na verdade. Eu posso recasar ou eu posso ficar sozinho, sem crise. Essa é a minha ênfase, tá? Você pode ficar sozinho, sem peso, sem crise de consciência, tá? É uma opção legítima. Só que a pessoa permanece sozinha. Tudo bem, não quero mais ser casado, foi uma experiência muito dolorosa, não quero mais ser casado, quero ficar sozinho. Muito bem, qual é a recomendação? Que viva de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Por quê? A pessoa não está livre para fazer o que quiser. Ah, já fui casado, já sabe como é que funciona a vida, não aguento ficar celibatário. E aí a pessoa não casa de novo, mas continua mandando bala. Agora vocês entenderam. Celibato ninguém sabe, manda bala todo mundo sabe. É isso que Paulo está dizendo. Tudo bem, você teve uma experiência ruim no casamento, o casamento acabou, que tristeza. Você tem 3 opções. Pode ser que dê para restaurar, ótimo. Pode ser que não restaure, você está livre para casar de novo, no devido tempo, com o coração tratado. Ou pode ser que você resolva ficar sozinho. Tudo bem. Se é o caso de alguém aqui, e eu sei que é, fique em paz com isso. Mas guarde o seu coração nesse tempo que você está sozinho. Tá? Guarde o seu coração. Infelizmente, assim como o divórcio entra no meio da igreja, a fornicação também. Então, muitos que ficam solteiros, ou porque não se casaram ainda, ou porque já foram casados, mas estão sozinhos, ficam simplesmente tendo uma vida sexual ativa normal, fora do casamento. Não é esse o propósito. Ah, não quero mais casar, quero viver sozinho? Ótimo, então fica sozinho de verdade. Não é sozinho fazendo as outras coisas. É sozinho em plena consagração. Tá bom? Então, uma outra palavra sobre ficar sozinho, e deixa eu acrescentar aqui. Tem esses 2 problemas. Divorciados que continuam tendo uma vida sexual solta, está errado. E o outro problema são aqueles que buscam relacionamentos fora da vontade de Deus. Porque Paulo, na sequência, ele diz assim, quer se casar de novo? Que se case no Senhor. O padrão para o crente se relacionar, namorar e casar é no Senhor. Não fique procurando fora. Eu vou tentar ser o mais claro possível. A vontade de Deus é que você encontre alguém no Senhor. Se você está procurando relacionamentos fora, você está fora do padrão de Deus. Não brinque com a vontade de Deus. Não semeie fora do lugar, porque você vai colher o fruto que você não quer. Estão entendendo? Será que Deus não pode preparar alguém para você no meio do povo dele? Lógico que pode. Você não está tendo fé e paciência. Então, quer ficar sozinho? Fica sozinho. Se você já foi casado e não quer mais ter casamento, fique sozinho de verdade. Se você é jovem, não procure fora. Se você é solteiro, quer casar de novo, não procure fora.
Eu amo vocês, tá, gente? Tá bom? Vou até tomar água aqui um pouquinho. Muito bem. Então vamos terminar. Reflexão para os solteiros. Entre no casamento sabendo qual é o padrão de Deus. Não entre no casamento com a carta secreta do mundo. Eu vou casar, mas se não der certo eu separo. Não case. Entre no casamento sabendo qual é o padrão de Deus, que é para sempre. É só com aquela para sempre. Esse é o ideal. Tá? Não importa o que a sociedade diz, o que importa é o padrão de Deus. E é por isso que eu escolhi esse versículo para essa semana. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como que você vai edificar uma casa no Senhor, arranjando um namorado, um marido, uma esposa, que não está no Senhor? Gente, eu não quero ser indelicado com vocês que vivem, já são casados com pessoas que ainda não creem no Evangelho. Viva o melhor possível e que Deus abençoe muito a sua casa. Que seja uma casa feliz e cheia de bênçãos. Estou falando para você que ainda vai construir uma casa. Como é que você vai querer construir uma casa edificada pelo Senhor com uma pessoa que não segue o Senhor? Não tem jeito. Para de ser teimoso. Busque no Senhor alguém que vai edificar junto com você a casa no Senhor. Para os casados. Palavra para os casados. Primeira coisa, feche a porta do divórcio. No seu coração e na sua mente. Enquanto um casal deixa a porta do divórcio um pouquinho aberta, enquanto eles não fecharem, eles correm um sério risco de passar por ela. Feche a porta do divórcio no seu coração diante de Deus. A ideia passa na cabeça de todo mundo. Pode ter certeza absoluta. Precisa ser fechada essa porta. Porque não é isso que Deus quer. Tá? É isso que o mundo diz. O mundo incentiva a gente a deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta do divórcio. Se não der certo, você passa por ela. E o que eu estou dizendo é exatamente o contrário. Se você é casado, cristão, seguidor de Jesus, membro do reino de Deus, feche a porta do divórcio. Mas, ao mesmo tempo, abra outra porta. Abra a porta para o agir de Deus na sua vida. Não é só fechar a porta para o divórcio, mas é abrir a porta para que Deus trabalhe naquilo que está fazendo você abrir a porta do divórcio. Abra a porta para Deus trabalhar na sua vida. Se não tem traição, se não tem violência, se não tem abandono, feche a porta. Seja você o canal por onde Deus vai começar as transformações na sua vida. Não espere no outro, porque você não tem poder nenhum para mudar nada na vida do outro. Mas você pode mudar na sua vida aquilo que está ruim. Eu gosto muito de um pastor americano chamado Pete Briscoe. E é um pregador fantástico. Uma igreja linda. Ele não é mais pastor dessa igreja, tem um ministério diferente. Mas eu ouvia ele muitos anos antes. E um dia ele foi pregar uma série sobre casamento. E ele falou que um dia ele chegou para a esposa dele, pastores de uma igreja enorme, de 4.000 pessoas já na época, se não me engano. E chegou para ela um dia e falou assim: eu preciso te falar uma coisa. A única coisa que eu sinto por você hoje é raiva. Um pastor falando para a esposa. E ela respondeu assim: e você acha que o que eu sinto por você é outra coisa? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, desempenhando o ministério, passando por lutas. Tem alguém aqui que não esteja nesse barco de vez em quando? Todo mundo. Mas o que é que eles fizeram? Eu me lembro claramente dessas palavras que ele disse. Ele falou assim, a gente está mal, mas a gente sabe que a gente não vai para lugar nenhum, porque a porta do divórcio está fechada. Mas nós vamos abrir a porta para Deus trabalhar na nossa vida. E aí eles buscaram ajuda e foram trabalhando na vida deles, e a restauração foi muito especial. Tanto que essa série sobre casamento veio depois desse tratamento de Deus na vida deles. Então, não vamos deixar de crer no poder de Deus. Para Deus nada é impossível.
Para Deus, nada é impossível. Não vou pedir para você falar isso para sua esposa, para o seu marido, para não dar divórcio. Mas é isso aí. E também uma palavra para os divorciados. E aqui eu acrescento os viúvos. E nós temos muitos assim aqui na igreja. E vocês são muito queridos. E a minha palavra para vocês é: Deus conhece as feridas do seu coração. Deus conhece os cacos que ficaram para trás. Deus conhece os sonhos frustrados. E eu lamento que tanta gente tenha passado por isso. É uma dor na vida de vocês, é uma dor no meu coração também, porque eu sei que vocês sofrem. Mas não se esqueça que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. E a minha palavra é para que você mantenha o seu coração puro, livre do pecado e livre da mágoa. Porque Deus não pode fazer brotar uma coisa nova num coração contaminado. Então, a minha palavra para você é: deixe o seu coração puro. E se você não quer ficar sozinho, o divórcio chegou para você, mas você não quer ficar sozinho, fale sobre isso com Deus. Assim: Deus, está ruim ficar sozinho. Se está bom ficar sozinho, agradeça a Deus. Que bom que eu estou bom sozinho. Se está ruim sozinho, fale com Deus sobre isso. Ele é a melhor pessoa, porque Ele conhece o seu coração. Fale assim: Deus, está ruim sozinho, eu quero alguém. Fale com Ele com sinceridade. Quem sabe no tempo certo, do jeito certo, Deus pode reescrever a sua história. Não vamos perder a esperança. Amém? Eu confio em Ti, além daquilo que os olhos podem ver. Amém? Muito bem, estamos encerrando a série. Esse é o padrão de Deus para nós. Ser testemunha, ter relacionamentos movidos pela conciliação, amar os inimigos, caminhar a segunda milha, abrir mãos de direitos, guardar o coração da impureza, ter uma palavra confiável, verdadeira, e buscar na nossa vida um padrão de compromisso que honre a Deus. A sensação que eu fico com todos esses temas, olhando para a minha vida, é: ai de mim. Ai de mim. Porque o padrão de Deus é alto demais. É alto demais. E a gente precisa da graça do Senhor. Quando a gente olha o padrão de Deus e fala assim: nossa, como eu preciso de um Salvador. Que bom que o Salvador já veio. E Ele é Jesus. Mas também a gente sabe e olha e percebe ajustes que precisam ser feitos. E a minha última palavra é que você não faça de conta que não tem coisas para mudar na sua vida. Se você deixar o Espírito Santo sondar o seu coração, Ele vai mostrar o que é que precisa ser ajustado, o que é que está fora do padrão, o que é que não está de acordo com a vontade de Deus. Coloque seu coração diante dEle. Deixe Ele trabalhar. Eu não quero trazer um peso. Eu quero trazer esperança. Não quero trazer mais culpa. Eu quero trazer esperança de que quando a gente busca o padrão de Deus, Ele age no nosso meio. Eu poderia aqui contar mais de uma, talvez algumas histórias de casais que estavam completamente separados e foram restaurados. Poderia contar a história de pessoas que estavam afundadas na impureza e foram transformados. Pessoas que eram iradas, sem amor nenhum, transformados em servos amorosos de Deus, compromissados. Para Deus, nada é impossível. Se nós dependermos da sua graça e buscarmos os ajustes que Ele quer fazer na nossa vida, Ele vai nos abençoar. Amém? Que possamos andar dentro do padrão do Senhor. O pessoal do louvor pode subir aqui. Desculpa, eu passei um pouquinho do horário. Mas nós queremos cantar ainda uma última música, que é uma oração muito apropriada para esse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, e você colocasse a sua vida, a sua família, seu casamento diante do Senhor.